quero saber disto, isto é tudo música que não interessa para nada. Toma lá a minha Nunca te coleção. arrependeste? Claro, De certeza. claro. E depois, entretanto, ele morreu. Sim, mas com 4 anos podias ser mais autónomo, não é? Mas aos 4 anos ainda não havia os festivais de jazz e os festivais Nem nada que se pareça, nem sou colecionadora da música, mas também ouço muita música, como devem ter. Pelo menos uma hora por dia, não? E depois Ele é bom nessa logística. Não, mas não é. Não, mas toca bem saxofone. Mas esforçou-se imenso. Uma vazar Não, depois. Que era face ao tamanho do texto, não estamos em condições de... Mas se nos enviar... Cresce. Exatamente. Cresce e parece-nos enviar uma obra mais completa. Claro. E eu pensei, bem, eles gostaram do tema. Claro. Não perderam muito tempo a ler também. E só enviei isto para uma editora. Não gostaram tanto. Não, e enviei só isto para uma editora convencido que, de facto, aquilo... Não é rebelde. Estava a leitura, estava a leitura de campo. Acho que aquela parte eu não sou Não sou rebelde. nada rebelde. Mas A quantidade. É que normalmente o pessoal é convidado a ir para o colégio militar quando se porta mal. É convidado para sair. Oh Miguel, já viste tantos anos a construir uma reputação e de repente, numa hora, olha. O programa vai ficar com... Não era rebelde. tá bom. Bom, Não rebelde elegante. É, uma rebeldia especial. Olá, muito bem-vindos ao The Human Factor. É um gosto ter-vos aqui, Rui, Isabel e Miguel. Muito obrigada por terem vindo. Estão preparados porque já sabem que este é um formato que nós queremos conhecer a pessoa para além do profissional. Não é exatamente o que fazemos e como fazemos, mas é aquilo que é mais essencial em vocês. Vocês mesmo, não é? Sim. Que não é fácil não fugirem para o corporativo, para a zona de conforto, não é? A pessoa. Se fugirem, a gente puxa outra vez, não é? A gente puxa outra vez porque o que quer mesmo é conhecer-vos. E isto tem uma razão, é porque nós, já não é só acreditar, já sabemos que a forma como nós gerimos tem muito a ver com aquilo que nós somos, como nos fizemos, como nos apresentamos, como nos construímos, muitas vezes como nos damos aos outros. É isso que nós queremos, é que vocês se revelem no que se sentirem confortáveis. Podemos? É naquilo que não se sentirem também, já agora. Pode ser útil. Pode ser útil. Só para tornar isto interessante. Vamos com o brinde, não é? Temos um brinde? Vamos ao brinde. O vinho ajuda sempre a... Bem-vindo. Exato. A libertarem-se. A quebrar o gelo. Muito obrigado aos três. e obrigado pelo convite. Ora é essa. Exatamente, e muito obrigado. Muito obrigada. Olha, Diz-me. queres começar? Vamos começar. Vamos começar então. começar. E se é para se revelarem, não é? O meu português está a fugir, temos que começar em pequenininhos, que eu gosto sempre. Tenho fetiche qualquer para começar pelo percurso da pessoa desde pequenininhos, para conhecer. Isabel, vamos começar pela Isabel, pode ser? Em pequenininha, como é que era a Isabel? O que é que queria ser quando fosse grande? Era Médica. redila na escola? Médica. Portava-se bem? Queria ser médica pediátrica e depois não era pediátrica, era médica sem fronteiras e nunca desviei do que queria ser. Era rebelde, foi a primeira pergunta, como é que eu era rebelde. Ninguém queria tomar conta de mim porque eu era tão rebelde que dava imenso trabalho. Quem é que te amansou? Eu acho que foi mesmo a vida, não é? Acho que foi a vida e o sentido da responsabilidade. Qual foi o maior disparate, assim, que mereceu um castigo, a sério? Que possa ser partilhado. Não pode ser revelado. Fiz muitos. Olha, estava... Mas um de cada vez, depois conseguimos processar a coisa. Só temos 45. Com 16, no dia que fiz 16 anos, o meu pai foi comigo, na altura tinha que se tirar uma licença para se poder conduzir os motociclos, não era uma moto. Então o meu pai foi comigo à Câmara Municipal, porque era aí que se tirava essas licenças. E depois a seguir ele comprou-me uma Vespa. E eu, antes de ter essa Vespa, já tinha caído muitas vezes, porque andava nas aceleras dos avós dos meus amigos e esfolei muitas vezes. E depois também, portanto, isso era uma das coisas, era esfolar, mas depois não podia dizer nada que estava toda esfolada, porque não era suposto saber que eu tinha ido passear de moto.
Sem licença. sem licença. Mas portanto, E- cair não era um problema. Não, É, nem cair, levantar, levanta. nem levantar. Cair, levanta-se. Sim, quando tivemos um acidente de moto, também me levantei a seguir e estava toda partida. Ou ultrapassar. Mas fiz disparates desses. Eu gostava de estar sempre a descobrir coisas, fazia disparates. Somos 3 irmãs e eu sou a do meio e dava muita dor de cabeça nesse aspecto. É Eu de estava Lisboa. Alcobaça. Então, nesse aspecto, estava imensas dores de cabeça porque fazia sempre coisas, fazia teatro, fazia imensas coisas assim, fora da caixa para o mundo onde eu vivia, não é? Então, era rebelde. Sim. É que giro. E tu, Rui? Bem, o que é que Uma eu queria... criança rebelde também. Sim, eu sou aquilo que se chama um miúdo de rua. Eu estava sempre na rua. Aliás, eu creio que ia só a casa para dormir e para comer. Às vezes alguns amigos meus iam à casa dos meus pais chamarem e a minha mãe não sabia se eu estava em casa ou não. Porque, entretanto, era um resto de chão e eu podia saltar pela janela, entrava pela porta, isso tudo. Eu sempre quis fazer algo relacionado com o desporto porque eu vivia em Caxias, ao lado na altura, o ISEF, agora a Faculdade de Motricidade Humana, e por isso, desde muito cedo, convivi com os atletas a passar, com os treinadores, isso tudo, e por isso sempre quis estar relacionado com o desporto. Não era ser atleta de alta competição ou ser treinador, era coisas a ver com o desporto e mais tarde vim a perceber que, de facto, se calhar, ando a fazer mais ou menos aquilo que queria quando era pequeno. Estás a cumprir o plano. Ou ele desviou-se? Está ligado a pessoas, está ligado à superação e à performance e à questão de trabalhar em equipa, do grupo, dar tempo às pessoas, olhar para elas e perceber como é que elas podem. Por isso era uma coisa que não estava estruturada, claro, não é? Eu era um puto de rua, a correr, a jogar às escondidas. Eu estudei num colégio de freiras há alguns anos, o que é sempre giro, porque tudo o que se fazia era quase sempre proibido. Provavelmente porque se calhar fazia coisas que eram mesmo proibidas. Mas sim, andou sempre muito à volta disso. Um grupo de rebeldes. Sim, queres ver? sim, mas assim, delicadamente, não falou de nenhuma coisa que tenha feito. De errado. Sim. Não Sim, sei. de jeitinho, estava a passar lá. Eu fiz algumas coisas dentro do Colégio de Freiras que não se devia ter feito quando era pequenino, não é? Como por exemplo? Jogávamos à bola, invadíamos à noite para jogar às escondidas, porque aquilo era de facto do outro lado da rua. E era giro. Era muito gira, porque tudo era proibido, era gira, desde partir vidros a jogar a bola dentro de uma igreja, essas coisas, depois fugir. Mas faz parte, e depois acabei por casar nessa igreja, o que também tem aqui esta parte engraçada, porque era mesmo do outro lado da rua. Eu creio que fiz algumas coisas que hoje, por exemplo, eu creio que a melhor pergunta é o que é que nós fizemos que quando os nossos filhos estão a fazer, nós dizemos, não podes fazer, não deves fazer. E nós aí é que percebemos que aquela velha frase, mas se os vossos filhos soubessem como é que vocês eram quando eram pequeninos, não é? Nós proibimos muita coisa e por isso aí é que eu percebo, se calhar, fiz algumas coisas que não... Pelo menos quando os meus filhos fazem, a gente tenta dizer, isso não é correto, não podes fazer isso, não deves fazer isso. O meu tem 19 e claro, já tem a maturidade e a inteligência para dizer, então e tu, não é? Eu complemento sempre, não é? Que eu quero que ele seja muito melhor do que eu. Exatamente. Não sei se o convence com este argumento. Bem, É verdade. ele e o Miguel muito pensativo. Está a escolher. O Miguel deve ter uma coleção de coisas que não se podem revelar aqui, muito grande, não? Olha, eu Da sou infância, eu estou só a falar da infância. da infância. Eu passei 5 anos na Barra Alta, meu pai era engenheiro e havia teve em vários projetos e isto era um projeto de construir uma barragem no Tavo. Portanto, havia uma comunidade de engenheiros e de técnicos e passei os meus primeiros 5 anos aí, portanto era uma comunidade relativamente pequena. Também estava sempre na rua como o Rui e estes foram os primeiros 5 anos e foi a minha primeira grande asneira, que é para o Tiago não me estar a perguntar qual é que foi a asneira, foi ter-me enfiado com 4 anos, eu acho que na vida é 4 ou 5 anos, enfiei-me, o carro estava estacionado, era um Renault 4. Estava estacionado à porta de casa, que tinha assim uma pequena inclinação. E havia muita gente na rua a conversar, estavam lá uns primos e não sei. Eu meti-me dentro do carro e eu lembro perfeitamente, tenho esta imagem na cabeça. Lembro perfeitamente. O Renault 4 dos antigos tinha uma mudança assim e tinha o travão de mão aqui à esquerda. Eu devia estar assim, não se via. Eu tinha uma grande cabeça, porque eu todo no ar, mas estava metido e, portanto, as pessoas que estavam à frente do carro não viam
não conseguia Não ver. viu lá ninguém. Não viam lá ninguém. Pois. Ninguém. Talvez assim uns cabelinhos assim. E eu lembro perfeitamente de ter pegado no travão de mão e destravei o carro. E o carro começou a inclinar-se. Começou a andar. Deu para aí uns 50 metros. 50 metros. Uns 50 metros. E foi-se estatelar a talvez não tenha sido tanto. Tinha 40 metros. Depois nós fomos lá visitar aqui. Sim, porque em frente é a barragem, portanto, se fosse Aquilo era sempre a descer e A era. impressão era essa. Mas aquilo parou um pouco depois, porque eu devo ter virado o volante e o carro foi bater numa oliveira salvadora que estava numa espécie de passado. E partiu um farol. Partiu um farol. Porque ainda eram carros feitos à sério. Um carro feito à série. É um cena guarda. Essa foi a minha primeira. Foi nesse dia que foste deserdado. Não, porque foi o primo que o salvou. Salvou para dentro. Foi chamado aos recursos Essa parte, humanos. depois já não, essa parte não, já não me lembro. Eu também estava sempre na rua e andava sempre lá a passear. Havia um professor que dava aulas aos meus irmãos mais velhos e eu ia meter debaixo da mesa Refeição. da refeição não, da mesa de estudo. Ah. Não havia carteiras. Portanto, havia para aí uns 15 alunos que estavam da primeira à quarta classe, na altura, e portanto eu era o mais novo, tinha 3, 4 anos, e então eles davam pontapés e eu fechava. Já tinhas uma queda para o ensino, nessa altura. Mais vale para o ensino do que para as barragens. Não quero estar a- Sim. Depois, esses foram os meus primeiros 5 anos, e depois passei os outros 5 anos em Luanda. Portanto, o meu pai muda-se, os meus pais mudam-se para Luanda, e era também de rua. Portanto, nós vivíamos ao pé de um bom bairro. Portanto, eu tive uma criancice ou uma infância muito privilegiada, de boas famílias, etc. Não vou definir o que é uma boa família. Mas tive uma infância muito privilegiada e vivíamos num bom bairro, mas ao lado do bairro havia um seco. Eu ia jogar a bola, ia tirar pedras e andávamos à bolha e não sei o quê. E depois, o dia acabava, voltava para casa. Ou de bicicleta. Confirma-se um grupo de rebeldes. Mas Sim. não era, eu não me considero um rebelde. Não? Não me considero. Não, também não. Fazia isto tudo. Sou. Exato. És a única rebelde. Não sou a única Não, tu eras, Quando o conceito rebelde. Exatamente. Agora devíamos fazer aqui um time-out. Exato, Então exatamente. agora né? vamos fazer a passagem para a vida adulta e vocês foram convidados a trazer um objeto e falem lá de vocês hoje com esse objeto que trazem. Queres que eu comece? Ou começa o Rui ou a Isabel? Pode ser tu. Posso eu? Uhum. Então, eu trouxe. Quem é que eu tenho que mostrar? É nós. A vocês. É nós todos. Quando tu me desafiaste para vir aqui, eu estive a pensar, a fazer aqui uma espécie de uma regressão mental e a pensar na minha vida. Não pensei nunca pensei que me ias perguntar coisas até aos 10 anos. Já está no Estamos por aí. princípio. Se calhar ainda voltas a perguntar. Mas hoje deu-me para pensar nas epifanias que eu tive ao longo da minha vida. E aos 18 anos, eu sempre gostei muito de música. Lá em casa, o meu pai tocava acordeon, mas eu curiosamente, nunca ouvia tocar acordeon. Mas havia dois acordeões lá em casa e eu tocava bem acordeon, mas nunca ouvia tocar. E nós nunca tivemos nenhuma formação musical lá em casa, andámos sempre de um lado para o outro e, portanto, não era. Nunca se proporcionou, nunca foi porque os meus pais não quisessem, mas as dinâmicas familiares não proporcionaram. E eu sempre gostei muito de música, lá em casa sempre se ouviu música de todo o tipo. E eu tinha uma bela coleção de LPs, de rock. Quando tinha até aos 18 anos, já devia ter assim uma coleção que eu achava na altura que era uma big coleção de 100 LPs. E aos 18 anos eu tenho mais uma epifania que foi dizer assim: eu não gosto desta música, isto é música comercial, estava-me a referir ao rock e ao pop. Isto é música comercial, o que eu gosto é jazz. E foi mesmo uma epifania, porque eu peguei nos meus 100 LPs e dei a um amigo. É corajoso. Era um
quero saber disto, isto é tudo música que não interessa para nada. Toma lá a minha Nunca te coleção. arrependeste? Claro, Ah, de certeza. claro. Mas o jazz foi-me incutido pela... Enfim, eu descobri o jazz aos meus 17, 16, 17, comecei a ouvir, fui ao Jazz de Cascais, em 75, pela primeira vez, nunca tinha ido a um festival de jazz. Desculpa, nunca tinha ido a um festival de música sequer, ao vivo. E aquilo começou-se a construir aos poucos e aos 18 anos deu-me esta epifania a dizer assim, isto aqui não interessa para nada, porque eu gosto é de jazz. Depois tinha uns amigos que também ajudaram nesta epifania e trago hoje um disco que é uma obra-prima da música do jazz, de um senhor muito conhecido, que é o Miles Davis, que era um trompetista e que teve um percurso musical muito diversificado, nunca estava parado, foi sempre construindo coisas novas e muitos autores e críticos dizem que isto é o melhor disco de jazz alguma vez feito. Não sei se provavelmente vocês conhecem, se estão ligados ao jazz, de certeza que conhecem. Se não estão ligados ao jazz, mas estão ligados à música, também conhecem, de certeza absoluta. Se não, não conhecem. Que é um disco chamado Kind of Blue, que tem o Miles Davis e tem um rapaz chamado John Coltrane, que também é uma dos meus músicos preferidos. Já viste ao vivo? Nunca vi Coltrane. o John Coltrane, morreu em 64, eu tinha 4 anos, estava... Não, Miles Davis. Miles Davis também não cheguei a ouvir ao vivo, porque ele veio em 75, desculpa, ele veio em 71, depois veio uma segunda vez que eu não me recordo agora o ano em que ele regressou a Portugal, e depois entretanto ele morreu. Sim, mas com 4 anos podias ser mais autónomo, não é? Mas aos 4 anos ainda não havia os festivais de jazz e os festivais de Bom, mas portanto tive esta epifania pelo jazz e que coincidiu também com uma outra data e que também tem a ver muito com o meu lado B. Portanto, eu hoje em dia já não ouço só jazz, embora me considere uma pessoa muito pouco eclética. Portanto, continuo muito fechado, muito jazz oriented, gosto de muitos tipos de jazz e há uns tipos de jazz que eu não gosto muito. Um jazz mais free jazz não ouço, embora possa ouvir um ou outro, mas não ouço. Mas os 18 anos coincidiu depois também com um outro evento muito importante da minha vida. Aí não foi uma epifania minha, foi a epifania do meu irmão, que tem mais 5 anos que eu, que tocava trompete e toca trompete. E que quando houve ali um intervalo, ainda não havia propedêutico. Desculpem, já havia propedêutico, eu apanhei o primeiro ano de propedêutico e as minhas aulas, eu fui para a faculdade e as minhas aulas de faculdade só começavam em janeiro. Estávamos em setembro do ano anterior. E então eu resolvi ir fazer uma volta pela Europa e estive a trabalhar um mês ou 2 meses a vender livros lá pelo norte, lá fiz algum dinheiro e fui-me embora durante 1 mês e meio. Andei pela Europa a passear. E regresso no dia 24 de dezembro Para o jantar de Natal. para o jantar de Natal. E na distribuição das prendas, o meu irmão dava um saxofone. O que é que ele foi fazer? Um saxofone alto. Nunca tinha pegado numa coisa daquelas. Tinha uma flauta transversal de plástico. Já tinha começado a ter umas aulas de solfejo, mas nada de especial. E eu tocava trompete, portanto já estávamos completamente alinhados do ponto de vista musical. Tínhamos um primo também que tinha sido o mentor dele, 5 anos mais velho, que tocava piano e guitarra. E pronto, com 18 anos, meteram-me nas mãos um bicho na mão, nas mãos, e desde então tem sido uma das minhas grandes paixões. Isto tem tido algumas variações, mas entre os 18 aos 20 pensava que ia ser músico profissional. Mas já deste música a alguém, não é? Ia ser músico profissional, depois vim para a escola do Hot Club e passado 6 meses cheguei à conclusão, interrompi os meus estudos e passado 6 meses cheguei à conclusão, não, eu não vou ser músico profissional.
E portanto vou retomar os meus estudos. Os meus pais ficaram. Eles não se manifestaram muito, já sabiam que eu ia voltar a encarreirar nos estudos. Na psicologia, não é? E na psicologia, que foi a minha segunda escolha, mas se calhar daqui a cá vocês vão fazer perguntas sobre isso. E pronto, e hoje em dia tenho, portanto, depois de alguns altos e baixos na minha ocupação de tempos livres enquanto saxofonista, hoje em dia, saxofonista amador, hoje em dia, nunca perco, eu acho que troco 1 hora por dia. Posso dizer isto? 1 hora por dia. Mas todos os dias? Todos os dias. É só para isso refinar é a excelência. Todos os dias, todos os dias. Sim. Toco em vários, tenho Posso ver a minha? com certeza. Eu neste momento toco em 3 contextos, temos um big band de jazz, temos 2 grupos mais pequenos, de vez em quando fazemos umas coisas para os amigos, e portanto é uma coisa séria que me ocupa-me o meu tempo. E faço isto, talvez agora de uma forma mais regular, talvez nos últimos 15 anos. Diz-me só uma coisa, o que é que te levou a concluir que não ias ser músico profissional? Porque Gostavas de ganhar dinheiro e, portanto, música profissional é alguma coisa. sim, mas eu acho que não foi tanto isso, foi eu tinha colegas na Big Band que já estavam muito mais à frente e que tinham um ritmo de aprendizagem muito mais acelerado que eu. Tinham começado a estar mais cedo também, noutra escola, tiveram outra preparação. E eu fui-me apercebendo, por comparação social, fui-me apercebendo, quer dizer, não foi só uma questão de performance. Não foi só uma questão de performance. nem de profissional. Para não estar a dizer só comer salames. Foi também muito uma questão de perceber o que é o estilo de vida de um músico, o que é o estilo de música, o estilo de vida do músico profissional, sobretudo de jazz, que ninguém quer ouvir o jazz. Sobretudo nessa altura, não é? É igual. É igual? É exatamente igual, Isabel. É uma vida difícil. Exatamente igual. Muito difícil. Exatamente. Ou entram para a universidade e têm o seu salário regular, ou estão numa escola, ou então há muitos músicos de jazz hoje em dia que chegam a determinada altura da vida deles e começam a vender casas e vão Tem que ir à vida, não é? ir à vida. Muito bem. Olha, Isabel, e tu? Eu fui muito demorado na conta. Sim. Eu trouxe uma conchinha De Santiago. do Caminho de Santiago, que representa o Caminho de Santiago. E foi uma coisa que comecei a fazer há 5 anos atrás e que faço todos os anos, ou tenho feito todos os anos até agora. E pronto, não tenho o dom do Miguel de tocar saxofone, nem nada que se pareça, nem sou colecionadora da música, mas também ouço muita música, como devem ter. Pelo menos 1 hora por dia, não? É muito Mas porquê é que eu pensei na conchinha e porquê é que trouxe a conchinha? Porque quem já fez os caminhos e quem já teve essa experiência, eu acho que isto tem imenso a ver comigo no sentido de que há imenso contacto com a natureza e isso diz muito de mim, da importância que eu dou à natureza e do respeito que eu sempre tive na natureza. O facto de ter nascido e crescido em Alcobaça acho que também ajuda muito isso. E a forma como eu fui educada, acho que tem muito a ver com isso e que me transporta para a minha forma de estar na vida, porque quem faz os caminhos, principalmente em grupo, eu nunca fiz sozinha, fiz sempre em grupo. Acho que é um desafio enorme, até não estamos aqui para falar da parte profissional, mas até das aprendizagens que temos para o contexto profissional. O saber fazer um caminho como na vida, não é? Quando estamos cheios de dores, mas temos que esperar para o outro, ou quando estamos muito bem e já podemos estar lá mais à frente, mas temos que respeitar o ritmo de todos. O perceber quem é que se vai ajudar no caminho ou quando é que vamos ajudar pessoas que não conhecemos e eu acho que isso também tem muito a ver comigo e que faz muito sentido para mim, que é nós não temos que ajudar só as pessoas que conhecemos, temos que ajudar mesmo quem não conhecemos e às vezes só há uma pessoa que vai connosco com quem faço esta viagem anual. E ela é uma pessoa incrível, a Catarina é uma pessoa incrível e ela
todas as pessoas com quem se cruza no caminho, e às vezes cruzamos, há momentos em que não há ninguém, mas há outros momentos em que há imensas pessoas. Ela, se vir alguém que está sentado, ou ela vai sempre perguntar se a pessoa quer ajuda. Então, os caminhos de Santiago para mim são uma vivência muito especial, porque eu tenho que me superar e eu não sou nada, nunca fui competitiva, nunca. Portanto, as questões da superação e da competição nunca fizeram parte da minha vida de todo mesmo. Mas aqui eu tenho que me superar e tenho que conseguir chegar ao fim. Isto para mim não quero deixar o grupo prejudicado, portanto é uma aprendizagem grande e que nos faz, a mim pelo menos faz-me pensar todos os anos, porque todos os anos é diferente e todos os anos temos uma vivência diferente e que faz-me refletir se todos os anos tenho aqui este período de, eu diria até de meditação profunda, porque nós embranhamos-nos ali e nunca sabemos o que é que vai acontecer, se está mau tempo, se não está, apesar de virmos ao boletim meteorológico, como na vida, não é? Portanto, é uma semana que vivencio com imensa intensidade, mas ao mesmo tempo também desconecto com o resto. E que eu acho que tem muito a ver comigo. Já faz há 5 anos, não é? Sim. E notas que cada vez que fazes aprendes algo mais ou vais mantendo aquilo que te... Não, aprendo sempre mais. É muito giro, porque a primeira vez que eu fiz foi muito engraçado, porque eu não conhecia ninguém. O primeiro dia que eu fiz não conhecia rigorosamente ninguém. Portanto, a pessoa que me introduziu no grupo... Foi o Miguel? Não sei, houve aqui um... Não, foi uma ex-chefe minha, que é a Sofia, que é uma pessoa super desportista, super incrível. Ela tem uma capacidade incrível de resistência, de resiliência e é muito de superação, é muito de competição, nesse aspecto é o oposto de mim. Então foi ela que me disse, vens connosco. E o connosco eram pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E no primeiro dia da caminhada ela não pôde estar. Tinha um evento, ela e outra pessoa, Margarida, não puderam estar. Portanto, eu juntei-me a um grupo de pessoas que nunca tinha visto na minha vida, não conhecia de lado nenhum. Ok, e sair da zona de conforto logo à partida. Logo à partida. Eu não sabia mais ou menos o nome delas, era a única coisa que eu sabia. E são todas, elas têm posições de board e são líderes muito fortes. Então, isso num grupo é muito... Principalmente quando começa a chover e nós parece que o caminho nunca mais acaba. Portanto, há muitas coisas que vêm ao de cima, não é? A paciência, a resiliência. Saber lidar com o silêncio. Saber lidar com o silêncio, respeitar os silêncios uns dos outros, o ritmo de um dos outros. Então, nesse ano, foi uma experiência muito gira. Logo no primeiro dia, eu tive que desafiar-me a mim própria nessa viagem. Depois veio a Sofia, que era uma pessoa que eu já conhecia, portanto, foi minha chefe durante algum tempo, portanto, eu já a conhecia como líder. E foi uma experiência incrível. Nesse ano, o Miguel fez de nosso, como é que eu Carro de apoio. Carro de apoio. E isso foi uma experiência diferente, porque ele fazia o carro de apoio e escolhia-nos os restaurantes. Nós, quando acabávamos o dia, tínhamos um restaurante espetacular. Sim. Depois, Ele é bom nessa logística. Não, mas não. Mas toca bem saxofone. Mas esforçou-se imenso. Esforçou-se imenso e era espetacular. Punha as malas nos quartos, foi espetacular, porque nós ficávamos em sítios. Normalmente não tínhamos que levar as malas pelas escadas, ele ajudou imenso. Não, foi espetacular. Todas as amigas ficaram encantadas queriam ter um marido assim. Depois, no ano a seguir, ele começou a caminhar connosco. Era depois desses elogios todos. Então, isto para responder à pergunta, todos os anos, então logo no segundo ano foi giro, porque havia muitos galos na capoeira, não é? Porque ele era um líder e havia mais líderes, então foi uma experiência, descobri um marido que não sabia que tinha, que ele era mais líder do que eu pensava. Uma matilha de alfas é muito isso. Foi gira essa experiência. Não, são todos anos diferentes, mas objetivamente, sim, aprendo todos os anos uma coisa nova. Sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, sobre o grupo. Muito interessante. O último ano, portanto, foi foi a terceira etapa dos caminhos, certo?
Sim, mas para mim já não. Eu já tinha feito mais. Foi o terceiro, o quarto ano. Foi muito, muito interessante do ponto de vista da dinâmica da equipa e do grupo. E são pessoas Uma experiência social, não deixa de ser. muito giro. que nós não nos encontrávamos só para fazer a Semana dos Caminhos. Portanto, há aqui um. Há depois outras interações. Claro. Claro. Tem vindo a ser Claro. cada vez mais intenso. Mas é muito giro, muito giro. Um dia destes, de escrever sobre Vamos escrever um livro, muito a bem. dinâmica da equipa. Rui, a Isabel e o Formas. Miguel fizeram aí várias pontes para ti. Eu- Queres trazer o teu objeto? Eu aconselho vivamente a fazer o Caminho de Santiago. Eu fiz, mas fiz sozinho. Também é uma experiência engraçada, que é aprender a estar connosco próprios, que é uma coisa que nos dias de hoje a maior parte das pessoas deve ter algum receio, não é? Não sei se Isto é que é implícito. super desafiante, não é? E fazer sozinho, a grande diferença, eu acho que aquilo não tem nada a ter a ver de religioso, porque se vê, Não. é conseguirmos nos dias de hoje estar tanto tempo sem ver ninguém. Não é? É que de facto o caminho passa por Ouvir o sítios silêncio, eu acho que é em muito ouvir que o durante silêncio. alguns quilómetros não se vê ninguém. Pronto, eu trouxe dois objetos. Que vai um pouco ao encontro disto, que era uma pessoa que não lia quando era pequenina, e o meu primeiro livro, eu tenho 7 ou 8 livros publicados, e o meu primeiro livro foi porque estava no FMH, na Faculdade de Meteorologia Humana, à procura de uma matéria qualquer, ninguém sabia muito bem daquilo, fui à biblioteca, não encontrei o livro, e eu, até hoje, porque eu não lia quando era pequenino, ainda não percebi porque é que, bem, se não há, vou escrever eu. E depois, ingenuamente, tinha 10 páginas, 4 ou 5 páginas, mandei para uma editora que me mandou uma resposta que eu hoje percebo que era normalíssima. Na altura, eu achei que aquilo era um convite, que era face ao tamanho do texto, não estamos em condições de... Mas se nos enviar... Cresce. Exatamente. Cresce e parece-nos enviar uma obra mais completa. E eu pensei, bem, eles gostaram do tema. Claro. Não perdeu muito tempo a ler também. E só não é? enviei isto para uma editora. Só enviei Não isto, gostaram tanto. não, enviei só isto para uma editora convencido que de facto é aquilo. E depois foi publicado e a partir daí, na altura, o diretor da coleção, já tínhamos falado ali em off, era o Luís Horta. E a partir daí ganhei o desejo de escrever e trago o livro para oferecer, Mostra cá. que é sobre uma coisa que eu gosto muito, que é pessoas, coisas que funcionam, e é algo que eu vim aprendendo ao longo do tempo, que é, muitas vezes andamos todos à procura de processo e coisas que funcionam espetacularmente bem, as últimas bolachas do pacote, como se costuma dizer, e depois as organizações que duram mais tempo com bons resultados são aquelas que fazem coisas simples nas relações interpessoais. E também vai ao encontro de uma coisa que eu gosto, que são pessoas, e por isso em todos os livros eu faço questão de entrevistar pessoas como forma de as conhecer, como forma de abrir o horizonte, muitas vezes até aprender novas coisas, e por isso, já que estamos num espaço onde tem livros, eu deixo aqui, que é uma coisa que me identifica, aquilo que me identifica que eu desde mais pequeno, até para fugir às questões clubísticas, Diz que é do Jordan. Diz que é do- foi trazer a t-shirt, que já foi comprada já há alguns anos, de alguém que eu era pequeno, a NBA dava, e a NBA as finais eram às 4, 5 da manhã, e eu acordava no meu quarto. O meu irmão na altura já não vivia connosco, e por isso ficava no quarto a ver as finais desde as 2 até às 5 da manhã, ou desde as 3, depende se era geralmente Chicago contra alguém. Leste ou oeste. Exatamente, ou era mais cedo ou era mais tarde. Mas eu via por volta da 1 da tarde, porque eu lembro-me que tinha um Pois. encontro sempre com os meus amigos às 2 da tarde no café. Já não era em direto. Pronto, pois não, mas ficava sempre a ver tarde também dava a a Fórmula NBA. Por isso traz aquele que eu significo, exatamente, ao domingo, à 1 da tarde, às vezes. O Ayrton Senna ensinar como é que faz a Exatamente. coisa. E eu trago aqui uma t-shirt daquele que considero que é o melhor desportista, pelo menos de desportos coletivos desde sempre, que é o Michael Jordan. Numa fase em que não havia internet, essas coisas todas, foi alguém que se tornou quase num ícone global, o que hoje é menos difícil, porque as internets, as partilhas, a geração dos nossos filhos consome muito isso na altura. E foi alguém que eu, de facto, idolatrava. Não houve muitas pessoas que eu idolatrei, mas este era... Há uns tempos estava em Roma, em lojas de vintage, isso tudo, vi e decidimos comprar, e por isso está lá num cabide. Mas um dos meus filhos até já Essa quis não usar. ofereces, não é? Não, esta fica aqui. E pronto, e significa um bocado aquilo que foi desde... Eu gostei muito das coisas aqui, de viajar, da natureza, caminhar, isso tudo. De facto, o desporto é aquilo que me acompanha desde sempre e gosto bastante desta pessoa.
E o que é que te ensina de mais especial o desporto? O que é que te traz? Algumas coisas que já foi a questão da cooperação, há uma frase que há uns tempos eu comecei a dizer e depois houve muita gente que era de facto a maior força do lobo e a alcateia, e eu creio que no desporto, mesmo em desportos individuais, é um pouco isso, não é? O staff, aquelas pessoas que estão mais na sombra. E depois a questão da emoção, que também já falámos há bocado, a questão da superação, a questão às vezes a felicidade. Uma das coisas que eu li há pouco tempo e sinto que quando trabalho na área do desporto é a possibilidade de vez em quando, há clubes onde se está mais vezes, outros está-se menos, de poder contribuir para a felicidade de alguém. E efetivamente, claro que isto depois tem sempre uma duração até à próxima derrota, mas o poder contribuir para a felicidade de uma comunidade, de um país, de uma equipa, de uma cidade, por exemplo, eu acho que é interessante. Claro que depois a cobrança é maior, que às vezes é difícil conviver com isso. Eu tenho uma provocação para ti, desculpem, mas e gostava que tu comentasses, tu que és um especialista aqui na alta performance e... Sem pressão. Sem pressão. Não, mas senão não Eu tenho aqui o também apoio do Eu psicólogo. também era fãzaça do Michael Jordan, mas eu tive sempre aqui um lado perverso. É isso, toda a gente gosta do Michael Jordan, eu gosto do outro. O outro acho que se chamava Scottie Pippen. Não, O número 2. Pronto. Mas eu, quando toda a gente falava do Jordan, eu dizia, não, o melhor é este. Muitas vezes não olhamos para os números 2, não é? Sim, o desporto tem essa crueldade que é, isto é uma indústria de resultado. Ou pessoas, como o Miguel, por exemplo, que também participou, trabalhou, estudou, começamos a compreender o processo, ou então ficamos como, se calhar, muita gente na Apple, era o Steve Jobs, não é? E depois aquilo é o trabalho, não sei quantos, na Harley Davidson, provavelmente, nos carros, na música, não é? Muita gente olha para a música e geralmente conhece a cabeça de cartaz, dos Guns era o Axl Rose, noutros grupos, agora para não estar aqui a entrar no rock ou no pop, senão estou a brincar. Mas na altura até se comentava que o Scottie Pippen, se não fosse o Michael Jordan, era o segundo melhor jogador naquela altura. E de facto, depois de que saiu aquela série, que se percebia que a relação entre eles até era um bocado tóxica, isso tudo. Sim, eu acho que um dos melhores exemplos de liderança do Michael Jordan, se bem que ele reunia imensos requisitos para não ser um líder. Exatamente. No limite era pelo exemplo, não é? Mas era no Dennis Rodman, não é? Há uma coisa que depois até pode ser introduzido, porque estamos ativo perante tóxico. pessoas. Também tinha uma questão de cor de pele, não é? Isto até é uma coisa que pode ser perguntada, mesmo no lado B, porque também é isso que é. Há pessoas que são exatamente líderes pelo exemplo. E havia pessoas que comentavam porque é que ele era um líder. E nós tínhamos medo de o decepcionar. Porque ele era muito cruel, porque ele de facto era muito acima dos outros e depois era muito cruel. E há pessoas que tinham medo. Ele, de alguma forma, liderava pelo receio, que é uma coisa que, se calhar, já era... Sim. Muito bem. Mas olha, deixa-me só fazer aqui um comentário ao Rui. Pensei que ias fazer uma pergunta, podes fazer. Não, é um comentário para a mesa. Eu adoro desporto. Adoro, pá, desde sempre. A primeira coisa que eu leio numa notícia é vou à parte desportiva e vejo o que é que aconteceu no dia anterior. Adoro desporto. Adoro. Eu acho que nunca fui um grande jogador de nada, não é? Fiz várias modalidades, pratiquei várias modalidades. E a modalidade, isto depois tem um bocadinho a ver com aquilo que o Rui estava a falar, da colaboração, etc. E de não haver. E também não tenho muito o culto da personalidade. Portanto, eu ainda agora disse que gostava muito de John Coltrane, mas não ponho. Há uma igreja de John Coltrane nos Estados Unidos. Só que o consideram como É um culto. Eu não tenho esse espírito de estar a idolatrar alguém. No entanto, há uma modalidade que eu adoro acima de tudo, mais que o futebol, que é o rugby. E vocês ainda agora estavam a perguntar das asneiras que a gente fazia quando era criança. Lembrou-se de mais uma. Não, foram várias. Porque eu tive. Eu fui estudar para o colégio militar quando tinha 10 anos. Portanto, vim de Luanda e fui para o colégio militar. Porque o meu irmão também já lá tinha andado e o colégio militar era uma boa escola, era uma boa escola, etc. E eu via, vocês viam o Michael Jordan, mas eu via em 71 e 72, via os jogos das 5 nações.
Na altura era 5, exatamente. Sim. Agora é que passou Depois a foi 6. sete. 6. Sei. 6 na E segunda. então era os meus sábados que eu chegava à casa da minha avó, porque os meus pais viviam em Luanda ainda, estavam em Angola, eu estava em casa da minha avó, e então, a seguir ao almoço no sábado, era ver o jogo das 5 Nações e os Monty Python, Ah, claro. os malucos do 5. Tá bom, já. Só aí já Era, chega. epá, era o melhor do sábado, o melhor do sábado. Bom, voltando ao rugby. Mas isso não é asneira nenhuma, tu ias Não, falar. pois não contei essa. Exato, mas não te esqueceste. Tinha treino, estava no colégio militar, era interno. Nós dormíamos lá. Mas tínhamos treinos no clube da agronomia, que era no estádio universitário, às quartas-feiras. Portanto, nós jantávamos, acabávamos de jantar às 8, às 8h30 arrancávamos, não podíamos sair do colégio, mas saltávamos o muro e o botão. E o treino era Não é das 9 rebelde, não é Não. rebelde. era das 9 às 10h30, saímos do estádio universitário e ainda íamos comer um gelado ao Pindô, que é ali assim nas Forças Armadas em baixo, não sei se ainda existe essa gelataria ou não, e depois vínhamos pelo bairro, pela Azinhaga da Fonte, que hoje em dia são só pedras novas, mas antigamente era uma coisa era um pouco recomendável para se Sim. andar à noite. Sim, sim. Mas nós íamos em matilha, porque não era só eu que saltava ao muro, éramos mais uns 3 ou 4 que fazíamos isso. Era preciso alguém para te ajudar, E o não é? rugby define o que é, para mim, o que é o desporto. Só tenho pena de ser um lingrinhas e não ter aqui um grande copazil para poder ter continuado. Conheci bons lingrinhas. Há lá posições que é só que eles estão mais no oposto. Coisas que no eu mais- lado, não é? que me dá mais pena, não é desgosto, mas é mais pena de não ter conseguido se ingrar no Por outro lado, temos dentes. Aquilo é duro, não é? Isabel, Desculpa eu ter interrompido. nada. Olha, diz-nos qual é o teu valor assim mais essencial. Não estava à espera dessa pergunta. Ainda bem que foi primeiro para ali, que dá-nos tempo. Agora ela está a pensar talvez. Não tenho muitos. Eu acho que a lealdade é um valor para mim muito importante. Ser leal a mim própria e respeitar-me a mim própria e aos outros, acho que é das coisas mais importantes, não é? Isso é um seguramento porque está no topo e que para mim é importante em relação a mim própria, em relação à minha família e no trabalho também super importante. E que às vezes até me prejudica um bocadinho, mas que justamente porque é um valor tão importante para mim, eu não... Inegociável. Sim, levo muito a sério. E quem te falta é essa lealdade? Eu aguento. És rude? Não, Ou não, não. és sofrida. Sim. Eu não sei o que é aquelas pessoas tipo da vingança ou da... rancor. Não sei o que é isso. Não Eu sei. posso explicar. Não. Ainda bem. E tu, Rui? Eu pensava que ia para aquele lado primeiro para dar aqui ao tempo. Já houve uma mãe. Não, exatamente. Não, o valor. Eu às vezes não é uma coisa que penso. A gente diz, não gosto de mentiras e coisas assim, mas depois, às vezes é quando ouço efetivamente o meu filho, por exemplo, mais novo, a dizer qualquer coisa que eu disse e disse, sim, aprendi contigo isso. É porque a gente deve ter dito algumas vezes. A gratidão e o ser íntegro. Do ponto de vista pessoal, aquilo que eu sinto, como foi dito aqui, é talvez autonomia / grau de parentesco com aquilo que eu faço, que é o sentir que aquilo que faço tem alguma coisa... Impacto? Não é impacto, alguma coisa minha. Estou a fazer qualquer coisa que me faz sentido, porque senão desmotivo muito rapidamente, quase como / descompromisso. Por isso, não sei se era a pergunta aí, mas talvez autonomia, que é sentir que estou a fazer não só porque alguém me obriga ou porque eu consigo, enquanto estou a fazer, podendo ir ter alguma margem de manobra, né, fazer para a esquerda ou para a direita e depois aquilo fazer-me sentido. Eu não sei se é o grau de parentesco, é a palavra, a expressão certa, porque senão aquilo que eu sinto é que depois, utilizando aqui quase que um chavão, quase que deslargo, não é? Largo, descomprometo-me rapidamente. Miguel, qual é aquele que nunca
deixaste de comprometer. Com esta, Valor, com esta valor. intensidade. Valor. Só para fazer pressão. Eu acho que não vou responder a essa. Só para chatear. Eu não sei bem, não sei bem responder. Não sei Era bem o contrato que assinámos. Eu acho que não sei bem responder a isso. Mas há uma coisa que eu acho que eu devo dizer, e tem a ver um pouco com o sentimento que eu tenho tido ao longo da minha vida mais profissional. Ou seja, eu tiro um curso de Psicologia que comecei em 78, praticamente a Psicologia tinha sido criada no ISPA nos anos 60, mas não havia psicólogos. Portanto, foi uma classe profissional inexistente praticamente, e que era preciso ter um sentido de classe e de profissão e de puxar pela importância e pela relevância social, ou económica ou social, que essa profissão tem na sociedade. E isto foi praticamente a minha vida toda, embora hoje em dia não me diga que seja psicólogo, sou sobretudo estou de cursos humanos e não tanto psicólogo. A mesma coisa aconteceu quando eu me meti a trabalhar na área da psicologia desportiva. Ainda era pior. Quer dizer, já não havia psicólogos, muito menos psicólogos a trabalhar no desporto. E sempre tive, e durante os 8 anos que trabalhei nessa área, ativamente, fiz um bocadinho de tudo, sempre tive essa preocupação. Não, quer dizer, obviamente que isto também terá sempre alguma coisa narcísica e de pensar em mim próprio, não é? Mas eu sempre pensei que aquilo era necessário, a psicologia do desporto era necessário para o sistema desportivo nacional e que era preciso formar as pessoas, educá-las, sensibilizá-las e etc. É preciso? Claramente, mas o que é engraçado é que este discurso podia estar a ser dito hoje e a realidade não. Igual. E depois, o trabalhar nas organizações também como gestor de recursos humanos também é uma espécie de profissão outcast. Nós somos os últimos... Alto risco também. Sim, de alto risco e outcast. Somos os que estamos... os primeiros dispensáveis, os primeiros descartáveis ou substituídos quando é necessário. E, portanto, é preciso ter aqui assim, uma abordagem, um discurso muito mais pela discriminação positiva e não o contrário. E já chega ao valor. Não é? Mas tens de despachar. Sim, está bem. E eu nunca pensei... Também, desculpe. Ele tem 500 temas. Eu tenho cerca de 40 anos de vida profissional, não é? Os meus primeiros 20 anos passei no setor privado. E hoje em dia, e depois, nunca me passou pela cabeça, e há 20 anos que estou no setor público. Portanto, comecei na Santa Casa da Misericórdia e há 18 anos que estou na... Não, 18 anos não, há 20 anos que estou na... Vai fazer 20 anos este ano. Estou na IP, a REFER, etc. Tudo começou nas barragens. Tudo. Foi o pai. Já foi o pai. Não sei, mas não sei se isto é um valor, se está descrito de acordo com as categorias de valores, que é o sentido de missão e de pôr a organização, ou neste caso, se é uma empresa pública, estamos a falar de pôr os interesses da empresa pública, mas também o da nação em primeiro lugar. Mas isto também acontecia quando estava no setor público, no setor privado, que era pôr os interesses da organização em primeiro lugar. Em qualquer conflito que possa haver com um colaborador, não podes pensar em ti, tens de pensar no que é o importante para a organização. Quebrar barreiras que sejam silos, em que as pessoas não conversam umas com as outras e não têm uma noção do conjunto. Quer dizer, isto, e hoje em dia, que estou numa empresa pública e que há um fortíssimo sentido de missão também, de missão de serviço público, viu-se agora nas tempestades, agora recentemente, mas mesmo assim, do ponto de vista da organização e disto que o Onde? Neste livro? não sei, que eu não li e vou ler com muito interesse, Rui, vou ler com muito interesse. Há muitas quintas. Sim, é verdade. Há muitas... Muito ego. muito ego e muitas quintas. E as pessoas não conseguem ter um sentido de colaboração e de pensarem que há valores mais altos e que esse é que devem ser que devem conduzir as nossas decisões, as nossas não só atitudes, opiniões, mas também as nossas decisões. Portanto, não consigo arranjar aqui um valor para isto. Não, mas é excelente, porque nós agora tínhamos aqui um tema paralelo que não conseguimos explorar, que é e como é que se gera esse sentido de missão com novas formas de estar, nomeadamente das novas gerações, que não têm igual.
Pode ser diferente, pode não existir, mas não é igual. Mas eu apetece-me fazer aqui uma pergunta por causa de coisas que vocês os três disseram. Que é, vocês gostam de cozinhar? Eu muito, Muito, muito. muito, bastante. Bem, Agora houve aqui um silêncio. Houve aqui um silêncio. Em casa e penso, eu não cozinho, não tenho oportunidade. Não. Eu sou conhecido por fazer uns bons arrozes. Os bons arrozes. Mas o que é facto é que durante muitos anos pouco cozinhei. Gosto de cozinhar e gosto de comer. E fui fazer um curso de cozinha aqui há uns 4 ou 5 anos com um compadre, um grande amigo, que ainda é muito pior que eu e que é um fã do Michael Jordan, inveterado, porque ele foi jogador de basquete e o filho hoje é jogador de basquete, são nossos compadres e muito amigos. Mas fiz o curso de cozinha e hoje eu gosto de cozinhar. Eu acho que o grande drama hoje em dia, eu gosto de cozinhar e faço coisas boas e vou aprendendo e aprendo todos os dias com a Isabela, etc. Tu és boa cozinheira? É boa cozinha. O grande drama é que hoje em dia a gente Não, também não, tem mas- que cozinhar. Não, mas o Miguel foi inteligentíssimo e disse assim: aprende imenso com ela. Tentou terminar por aí, que assim não há ondas. Mas a Só- Isabel não se aguentou e começou-se a rir. Não é? Não é. Posso- Claro que sim. É o teu sentido de missão. Ora, agora criarmos aqui um tema. Isto é amanhã. Quem é que vai fazer o jantar? Exatamente, é ligar e ver o que é que. Já está no frigorífico. Já está Não feito. queremos criar problemas familiares hoje. Não. E tu, Rui, Eu gostas? gosto imenso de cozinhar, não sei se cozinho bem, mas gosto, até porque pelos últimos meses, nos últimos anos de vida, ao cozinho, então não como, não é? E por isso, mas gosto de cozinhar e gosto de, não sei se é um ritual, e sinto muita falta do vinho, aquela coisa de abrir uma garrafa e beber num copo E enquanto estás se prepara as ao coisas. fogão. e Sabes que vamos fazer uma short com essa parte. Só E- sinto muita falta do vinho. Não, sim, até pode ser um repeat, aquele tá a abrir e para fechar, Não mesmo. mas eu creio que até, por exemplo, para profissões de alto desgaste. Na Arábia. Rui Lança diz: sinto muita falta do vinho. Exatamente. Mas para quem tem profissões, algumas vezes de desgaste, até de alguma solidão, porque quem lidera acaba sempre, por muito que tenhamos uma equipa espetacular, muitos amigos, isso tudo, há uma decisão que é sempre do último, não é? Nem que seja dizer concordo ou não concordo, ou fazemos como tu disseste ou não fazemos como... Às vezes eu sentia falta disso, porque chegas a casa e está-se a cozinhar e aquilo depois parece que nós saímos das preocupações e de alguma forma... Mas tem outra coisa espetacular, é terapêutico, mas é Exatamente. terapêutico, acho que tenho, a mim pelo menos porque eu não sou muito de seguir receitas, puxo muito pela criatividade. Não, super. Não, isto é um- Vamos sair daqui com um problema é melhor familiar. que o sol do Charlie Parker ou do Mike Davis. É Não, mas depois ainda tem a cereja em cima do bolo, que eu adoro, que é poder estarmos depois com os amigos à volta de uma mesa Sim. e poder partilhar e receber as pessoas em casa. Então, para mim, tem essa função, que acho que é super terapêutico. Eu pelo menos senti isso, que às vezes é Mas só... depois é trazer as pessoas à mesa 15, e 20 estar à minutos volta em que da se desliga. mesa e- Sabes porquê é que eu fiz esta pergunta? Eu adoro Estás isso. com fome? Não, porque ela tem uma queimadura Sim, na mão, tenho. como eu, isso foi Tenho, forno. Foi. Pois, é como eu. Ok, isto quer dizer que eu Tenho não vários faço nada. aqui, olha Eu também O que é que tenho. tu cozinhas melhor, Isabel? Doces não. Acho que cozinho melhor comida. A comida de tacho, comida de forno, comida... E prato favorito? Eu Sim. gosto de... Ai, o Miguel adoro é empadas. Os arrozinhos do Miguel. Não, Miguel, Sempre acompanhado de arroz. Ele Sempre acompanhado de arroz. Gosto de coisas grelhadas, peixe grelhado, carne grelhada. É o Miguel que vai para a grelha. Não. Eu não tens O nenhuma meu marca cunhado do forno. tenho um cunhado que é super dotado para a grelha e a minha irmã também, as minhas irmãs. Mas gosto de Bom grelhado. gosto de grelhados. sim, Então vamos peixe. fazer ao contrário. Miguel, o que é que a Isabel cozinha melhor? Ok, Não, são muitas opções. Eu depois Isabel- corto ao A silêncio. Isabel tem um dom que é de criar do nada. É uma espécie daquela lenda da sopa da pedra. Mas cria do nada coisas que eu gosto de comer. Pronto. Há pouca coisa no frigorífico, ela mistura. Ela faz, por exemplo, O amor é lindo. não é? ela não disse, mas por exemplo, fazer tarte. Nós em Alcobaça temos o melhor cozido
do país. Olha, super fã do cozido. Mas, Tiago, depois a gente convida e vai Muito obrigado, lá, e vês muito lá, obrigado. E vês o espaço. E vês o Que é espaço. parecido, sim. Só Só parecido, não é igual. parecido tem, enfim. É só parecido, não é igual. É só nas características. Foquemos Não no queremos... cozido. como- E depois é aproveitar, aproveitar as partes todas, as sobras do cozido, fazer uma e fazer boa- uma tarta. Fazer uma tarta de Tarta cozido. de cozido. Sim, sim, sim. Já Empada pizza de de cozido. Empada. Tarde. Ovo Empada. cozido, sim. Não se estraga. Ou Sim, sim. Mas isso é muita criatividade. Não é qualquer pessoa que consegue fazer. Sim, eu aprendi também a fazer com os restos do No outro dia vi no Pingo Doce já feito assim, uma coisa de cozido. Estamos a fazer promoção. Pois é. Esta parte é para. Mas também há no Oceano Aí, no Continente. supermercado. Isso por acaso não encontrei. Mas Olha, amanhã. Rui, quem é que tu convidavas, assim, uma pessoa de referência da tua vida, quem é que convidavas para cozinhar para ti? Para cozinhar para mim, Não era para tu cozinhares para ele. era mais fácil de eu responder para cozinhar para mim. Eu sou uma pessoa de doces, eu gosto muito de doces. E por isso teria que ser alguém. Eu não sei responder, confesso. Porque eu gosto de ir a tascas, eu gosto de comer em tascas. A tasca é onde há tudo o que é de bom, isso tudo, por isso se calhar não vou escolher nenhuma das pessoas assim famosas. Claro que havia sempre o cozido da mãe, as sopas da mãe, essas coisas todas, coisas que geralmente dizíamos, isso eu só como em casa, às vezes não como. E o cozido, por acaso, português era um deles, em que eu só comia em casa. Por isso não sei muito E se bem. nós agora pudéssemos aqui. Um cozido, agora demos comia tudo. Não é um cozido. Iscas à portuguesa. Adoro. Eu, Com batata frita. Com batatinha cozida. Batatinha cozida para absorver a cebola, molho cebolada. Com cebola e depois o pão a passar. Sim, sim. Ah, E eu cresci Nós temos ali muito com a minha avó takeaway para também, que já toda a faleceu, que de origens muito humildes, e, portanto tudo aquilo que é comidas de aproveitamento, de restinhos E daquilo ela do era Porto, de zona. era do Porto. Sempre teve cá em baixo, mas era do Porto. Geralmente Essa os restos eu faço é muito, gosto de dar brás. Qualquer coisa que sobra, faço a brás. Claro, isso resulta sempre. Só que aquela batata frita tem muito óleo. Aquela batata palha, mas é bom para o mal é. olha, vamos dar um toque ao profissional, Olha, só por para. acaso, tinha uma pergunta. Então vá. Ou seja, ficou uma curiosidade. Ou seja, os três falaram da infância. O que é que a infância vos trouxe, ou vos deu, ou que vivência da infância tiveram, que trouxe, que vocês veem agora na vossa profissão? Do género, eu sou assim na minha profissão, por esta experiência, por esta vivência, por esta situação. Para trabalhar em RH, certamente a rebeldia que está aqui. eu, para lhes dar tempo para responder, houve uma coisa que eu achei curiosa. Agora, desculpem, eu tenho aqui um bocadinho de nós, que roubem ao mesmo tempo, mas vou tentar disfarçar. Sempre quiseste, quando eu perguntei em crianças o que queriam ser, já era desporto. Uhum. Que tratar de criança, temos Sem médica. ser médico, não é? Portanto, tratas de pessoas. Sim, cuidador. Naquilo que fazes hoje, tratas de pessoas de alguma forma também. Barragens IP. Portanto, eu estava associado a isso. Pronto, já dei tempo para. Eu, acima de tudo, quando fiz os 40 anos, ainda não cheguei a dos 50, vamos ver quem é que vai aparecer. Eu não gosto de fazer festas de anos, mas houve uma festa e a maior parte das pessoas que estavam lá eram pessoas que eu tinha conhecido antes dos meus 10, 12 anos. Muito giro. E ainda hoje faço jantares e são amigos que eu conheci com 5, 6 anos, falamos quase todos os dias. Aliás, eu quando fui para a Arábia dizia que era um sortudo porque eu tinha a sorte de ver as pessoas que gostava quase todos os dias. E claro que há sempre amigos que estão mais longe pela questão profissional, etc. E eu claramente acho que foi as pessoas. Quando eu digo, eu gosto genuinamente de pessoas, toda a gente, não, eu trabalho com muita gente que se pudesse tirava as pessoas do caminho, ou seja, se pudessem trabalhar todos os dias sem ver pessoas, sem ter que falar. Aliás, nós vamos às organizações em Open Space, a maior parte do pessoal está com fones e isso tudo, e só não tem, o computador só não tem assim uma coisa porque não dá. Às vezes penso isso. Exatamente, mas eu É creio o que foi máximo de a... recursos humanos, que é ótimo trabalhar com pessoas, se não fossem as pessoas. Exatamente. Eu creio que foram as pessoas que está ligado a elas e esta coisa da rua nós acabamos por efetivamente conhecer as pessoas bem, não é? Porque brincamos, temos que fugir às vezes chateamos, depois no dia a seguir já está tudo bem outra vez, até porque é com elas que nós depois tínhamos que brincar. E o dono da bola tinha sempre mais poder, não é? Exatamente. Era Se não fosse a baliza, se não fosse a baliza, tinha que E chegar. nessa rua levaste algum sopapo? Não veio, fui mordido. Não veio, por não cães. veio à festa de aniversário. Não, por acaso não sei se não veio. Não, as zangas eram sempre à volta do jogo, da bola, se jogar às escondidas se realmente ele me tinha visto ou não.
Mas aquilo depois passava muito rápido. Sim, resolvíamos no instantinho, não é? Isabel, e tu? Eu, por acaso, agora estava a pensar em coisas um bocadinho menos alegres, mas eu acho que aprendi com uma situação que tive na infância, aprendi e que uso muito na minha vida, e principalmente no trabalho, porque às vezes no trabalho temos que fazer coisas na nossa profissão, e eu já tive que fazer várias vezes que me custam horrores, que é o que me custa mais, que é ter que despedir pessoas, negociar saídas. Portanto, é uma parte menos divertida. E a parte chata, essas partes dos processos disciplinares, as partes chatas caem sempre para o bocado disseste podcast, não sei. Mas eu aprendi muito cedo que o cair e o levantar, não é? E que mesmo quando parece que tudo vai acabar, é uma oportunidade que a vida nos está a dar para melhorar e para ser diferente e para construir um novo caminho, não é? Por isso é curiosa a pergunta de há pouco no início, que é todos os anos é um novo caminho, todos os anos, e se eu passar este ano na mesma estrada ou no mesmo caminho que fiz o ano passado, vai-me parecer tudo diferente, não é? E os braços e as pernas foladas. Também, sim. Ensinam-nos a levantar. Então acho que é muito isso, e na nossa profissão acho que é super importante, que é ter essa capacidade de ver as pessoas e ter compreender, ter empatia com as pessoas e ter a resiliência, por um lado ter empatia para compreender a história do outro e perceber que atrás do outro há sempre uma história que nós não sabemos. Eu falo muitas vezes nisto, e tenho muitas discussões por causa disto, que são as pessoas que apitam no trânsito. Não têm calma no trânsito e apitam. E eu digo sempre, pá, calma, porque eu não sei se aquela pessoa acabou de saber que o filho foi internado, ou que o pai morreu, ou a mãe morreu, ou que a pessoa foi despedida. Sobre isso, não é? Nunca vi, por acaso nunca vi. Não sei como é que se chama, mas há um filme que há alguém que apita alguém e a partir dali desencadeia-se. Com o Michael Douglas, as 24 horas de raiva. Dia de raiva. Que ele tem uma situação. Esse acho que filme é com o muito. filho, não é? Esse filme, se for esse é um filme desencadeia muito. uma série de acontecimentos. Acho que é Dia de Raiva. Mas eu da infância tenho muito isso. Quando tinha 5 anos fui operada no IPO e vinha todas as semanas durante muito tempo com a minha mãe. E cruzava-me com miúdos com quem brincava, quando estava à espera, e depois na semana a seguir já não estavam lá. Claro que nessa altura eu não tinha consciência de coisa nenhuma, não é? Mais tarde é que tive. E isso foi claramente uma das coisas que também aprendi com o meu pai. O meu pai esteve na guerra e eu via o álbum dele quando era miúda, dos tempos em que estava na guerra. E isso acho que me ajudou sempre na vida, que é o cair e o levantar, o pensar que há sempre uma nova oportunidade e essas pessoas com quem eu me tenho cruzado na vida e que me ficam a odiar, como vocês devem de imaginar, mas é eu aprender a viver bem com isso, não é? E também, olha, estamos há bocado a falar nisso, na escola, quando gozavam comigo e faziam, agora é bullying, não é? Mas na altura não havia. Era normal, não era? Era normal. E chamavam-me caixa de óculos, e chamavam-me tantas coisas. E o aprender a gerir isso, e agora profissionalmente. Devemos ter passado todos por isso. E agora profissionalmente acho que isso, e essas coisas do sabermos lidar com o facto de nem toda a gente gosta de nós e que Isso é muito engraçado, é muito importante hoje. Porque é uma geração que parece que lida para agradar o outro, não é? certo. E nós crescemos de uma boa. Isso é giro, Sou muito bem giro. mais velha, mas pronto. Mas Isabel, disseste há bocadinho nos teus valores, quando esta Isabel perguntou e tu disseste logo, que eu achei muito, muito interessante. Lealdade. Não, o respeitar-se ela Mas é a própria. própria, né? sim, claro. Portanto, isso é logo. Lealdade com ela Não é? e com os Sim, outros. sim, não é? sim, com ela própria. E é engraçado porque isso é uma resposta capaz, completa e importante, normalmente não tão espontânea. Não é? Foi muito engraçado. Miguel, Estás a olhar para mim. sem querer. Não está ali mais ninguém. Não te ocorre nada. Não, vai-me ocorrer uma coisa que tu já disseste. Eu fui educado, não é que eu tenha as melhores memórias de ter vivido, ter estudado colégio militar, não é? Eu não sou nada da retina, nem de ir às festas do colégio, etc.
eu quase que fui convidado a sair do colégio no meio do 6º ano. Por bom comportamento. Não é rebelde. Andava a noite toda, andava a noite toda a tocar. Não sou nada rebelde, mas A quantidade. É que normalmente o pessoal é convidado a ir para o colégio militar quando se porta mal. É convidado para sair. Oh Miguel, já viste tantos anos a construir uma reputação e de repente, numa hora, olha. O programa vai ficar com. Não era rebelde. tá bom. Bom, Não, rebelde elegante. É, uma rebeldia especial. mas obviamente houve coisas que me marcaram muito e a camaradagem, a lealdade para com os nossos pares. Os nossos pares. A cumplicidade, não é? E eu acho que isso são coisas que me marcaram muito e mantêm hoje também, estão sempre presentes no meu relacionamento com os outros, relacionamento com os meus pares dentro de uma organização. Com toda a gente. Miguel era o tipo de pessoa que é incapaz de enganar outra pessoa. Incapaz. Incapaz. É bom. Eu estava a pensar assim, Deus, que não se lembra daquela. Não se lembra daquela. Eu só pensei assim, eu espero que ele não se ria. O programa, na verdade, vai ficar com 20 minutos, só com 15. Vamos ter que, Estava a correr muito bem. vamos ter que cortar bastante. Mas também o sentimento de injustiça perante injustiças, porque no colégio também havia muito isso. Não era uma questão de bullying, mas era a forma como as hierarquias estavam montadas dentro daquela instituição. Estão hoje em dia. É o sistema militar, não é? E o abuso, claro, inerente. Claro, claro. Sim. Querem fazer alguma pergunta entre vocês? Eu posso perguntar, não, fui apanhado de surpresa, não sabia que iria estar com um casal, mas por isso as perguntas todas que não, estou a brincar. Ai, esta frase também ficou bonita. Eu não sabia que ia estar com um casal. Pronto, tirado fora Não, a seguir à Vais ser resposta, tenho expulso. saudades do vinho para ir. Exatamente, vai. Vais ser expulso da Arábia. Não. Estás equivocado porque lá é que é permitido, não é? Eu sei. Não estou a brincar. Brincar não, por acaso é sério, mas passa à frente, corta mais um bocado. Não, a questão de o despedir, de facto, estava a falar a Isabel, quando foi o tempo do Covid houve muitas decisões que tiveram de ser tomadas quase que à pressa, porque ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer e efetivamente os recursos humanos ganharam ali uma dimensão brutal isso tudo. Sentem que depois do Covid passar as organizações ficaram com uma ideia diferente do que eram os recursos? Não? Só nessa altura, quando é preciso. É aquela célebre frase, só se lembram de Santa Bárbara quando troveja. Não, já se ok. esqueceram. Porque durante o Covid efetivamente ganhou, Sim, se calhar, a toda gente falava relevância. da importância dos E não era só, era, por exemplo, pensar efetivamente no colaborador como fosse uma pessoa, desde a questão de estar em casa, o que é que Mas já faltava. Não, eu acho que agora, muito honestamente, acho Sim, que sim, é verdade, na altura sim, mas acho que agora é muito instrumental. Agora está muito na moda duas coisas. Uma é o ser chief qualquer coisa. Toda a gente quer ser do board e toda a gente quer ser chief officer de qualquer coisa. E incluindo de pessoas e de recursos humanos. Mas porque hoje somos muito pressionados com aquilo que é para a imagem, já falamos disso aqui hoje, não é? De trabalhar para a imagem, e as empresas vivem muito preocupadas em ter estatísticas sobre as questões da sustentabilidade, sobre as questões da diversidade, sobre a inclusão. É obrigatório cumprir determinadas cotas de quem está cotado na bolsa, não é? Então, agora a falar das mulheres no board. E isso obriga a que muitas coisas... Mas é plástico? Não, algumas empresas é. Algumas. E até com a questão da AI agora, não é? Certo. Isto vai evoluir e temos a oportunidade de dar mais espaço às pessoas, não é? Gosto da simpatia de algumas. Mas o bom ambiente, ou seja, porque numa altura que estamos com escassez de candidatos, não se tenta genuinamente, as empresas não tentam genuinamente proporcionar um bom ambiente de trabalho. É uma questão muito interessante e por acaso eu tive uma discussão sobre esse tema e que eu acho super interessante, que é, de facto, o mundo mudou. Isso é inegável. O mundo mudou e, naturalmente, a forma de gerir as pessoas num número elevado de empresas também mudou. Outras não, porque quando é obrigatório
como na minha empresa as pessoas têm que estar, trabalham 24 sobre 24, há sempre pessoas a trabalhar e têm que estar no local, convém. Sim. Mas em termos de, em muitas profissões, há pessoas aqui que estão a trabalhar para o outro lado do mundo. Nesse aspecto, sim. Mas hoje em dia está a acontecer um fenómeno super interessante, que é, há muitas empresas que estão a construir escritórios com infraestruturas. É giríssimo isto. Em vez das pessoas estarem lá a trabalhar, depois saírem e vão ao ginásio lá perto, ou a um restaurante ali ao lado, ou ao fim da tarde saem do trabalho e vão se juntar num bar ali ao lado para tomar um copo, é o contrário. As pessoas vão 1 ou 2 dias por semana ao escritório para conviverem umas com as outras, num escritórios muito giros que, entretanto, as empresas estão a fazer, com bolas de coisa, com rooftops, com É quase que convencer as pessoas para ir trabalhar. Isso. É muito giro. Convencer. Não, a estarem ali. Portanto, se por um lado nós andamos aqui a advogar, a defender que a comunicação, o contacto humano, liderança humanizada. É cultura, como é que se faz cultura que as É que pessoas em faz casa... cultura, sim. E fala-se muito nisso, mas por outro lado, a verdade é que as pessoas querem, e eu acho que ainda se vai intensificar mais, e a discussão que ontem estava a ter com uma pessoa era justamente sobre isso, que era, não, agora as pessoas estão a voltar e as próprias pessoas querem voltar. Eu acho que vai se intensificar, as pessoas querem ficar em casa, infelizmente, com a situação da guerra que estamos a atravessar, com o aumento dos custos que as pessoas vão ter, o medo que as pessoas, o medo, estou a falar em termos de gastarem mais dinheiro e ficarem... É só esse medo. Pronto, por enquanto, esperamos que não seja mais. Portanto, eu acho que ainda se vai intensificar mais esta coisa das pessoas quererem ficar em casa e as pessoas terem essa dificuldade, não é? Porque quer queiramos, quer não, está a acontecer outro fenómeno interessante, que é mesmo, não são só os jovens que querem ficar a trabalhar remotamente. Não são só os jovens. Os jovens não aceitam mudar da empresa e passam... temos mais dificuldade em atrair talentos se não dermos esse benefício, não é? E as pessoas que já estão a trabalhar connosco mudam para outra empresa, até podem ir ganhar menos, mas onde isso seja possível. Sim. Claro. Portanto, Sim, isso é um grande hoje a desafio no dia de realidade hoje. é completamente diferente. Portanto, Mas lá está, é importante os recursos humanos, ou seja, as pessoas que trabalham isto, e as empresas valorizarem quem trabalha isto diariamente, diria eu. sim. Miguel, queres responder ao Rui? Pergunta. Dos 30 segundos. Pós-pandemia. Pós-pandemia ainda se valoriza muito os recursos humanos. eu estou um bocado como a Isabel. Isto deve haver aqui um fenómeno de inbreeding. Eu acho que isto é muito volátil. Vamos lá ver. Há uma tendência para se valorizar aquilo que hoje em dia se intitula a experiência do colaborador. Isso significa que é olhar para o colaborador como em todo o seu ciclo de vida e valorizar todos, tentar criar condições para que em todas estas, desde a atração até à saída, e a pessoa já saiu, mas é criar um grupo de alumni, etc., para valorizar todos os momentos. E isso é uma tendência claríssima nos recursos humanos. E haverá com certeza muitas empresas do setor privado que estão a fazer isso muito bem. Estão a fazer isso muito bem. Se é depois com teletrabalho, se é comprar barris de cerveja para ter na empresa, isso já são outros 500. Que é uma boa Estão a fazer isto muito bem. Mas acho que isso depois também depende muito das empresas. Sim, no contexto é muito... Depende muito do contexto. Acho que o contexto é... Nós estamos a iniciar esse processo de valorizar a função recursos humanos, de modo a não sermos Isto era uma coisa que se dizia há 30 anos sobre a direção de recursos humanos, as direções de pessoal, na altura, que era, são aqueles que diziam não. Eu sei que não. Eu quero um aumento, não pode. Eu quero ter mais de dia de férias, não pode. Se eu quero chegar mais tarde ou ser dispensado de picar o ponto, não pode. Portanto, perdeu-se um bocadinho essa noção do que era a função de recursos humanos. A função de recursos humanos acho que se está a tentar reposicionar para ser mais simpática e prestar um serviço mais efetivo e ter evidências disso, mas isto vai demorar ainda, acho que Esta short vai ser polémica. Vai demorar aí muitos anos e depende muito dos contextos ou do tipo de organização. Sim, claro. E agora, vocês querem fazer uma pergunta ao Rui? Ai, ele está a olhar de lado. 30 segundos.
Não, eu não fazia pergunta, mas se o Rui nos pudesse, por exemplo, contar uma história da importância do fator humano na performance, uma história com atletas com quem tenhas trabalhado, ou desportistas com quem tenhas trabalhado, uma história que exemplifique bem a importância da componente psicológica, mental, humana. Olha, uma coisa que passei no Benfica que hoje percebo mais porque estou no mundo árabe. Estava no Benfica em basquetebol, muito rápido. Um atleta tunisino, que ainda está no Benfica. A mulher estava grávida. Fomos jogar aos Países Baixos, creio eu. Agora já foi há 3, 4 anos. Durante a viagem, a mulher tem que ir para, não a trabalho de parto, mas estava já com sintomas. Se estiver a dizer aqui algum termo técnico, Sim. teve que ir, mas pela sua religião não podia ser acompanhada por um homem. Até porque ela não falava português e o médico falava mal inglês e o médico falava português ou inglês. Então tivemos que na hora arranjar uma mulher dentro do clube que a levasse e depois acabámos por ganhar. Ela até fez uma boa exibição. Certamente não é por causa disso, mas toda essa preocupação de empatia, de termos que encontrar uma solução rapidamente, de encontrar alguém que se disponibilizasse a ir com a mulher a um médico obstetra, exatamente. Tudo muito rápido. Às vezes os clubes e as organizações não têm a ver com clubes, não estão. E isto, até porque dentro daquilo que gostamos também, costuma-se dizer, não é, que a coisa mais importante nos atletas está do pescoço para cima. Na verdade que é... Também tinha muito na capacidade, na cabeça para cima, no pescoço para cima, no sentido de a maneira como gera o conflito, como toma as decisões. Depois não poder brincar com essa sorte. E por isso, provavelmente tem muito mais histórias do que eu, mas efetivamente o atleta, quando está bem em termos de higiene mental, está muito mais preparado para. Nem é para superar, é para atingir aquilo que realmente ele vale, porque nas organizações falamos muito de 1 mais 1 ser igual a 3, tomar a nós quando 1 mais 1 já é igual a 2 nas organizações, porque esse também... Mais uma hora. Foi filosófico. Não, nada disso, mas... Muito bom. Olha, só numa palavra, e para fecharmos e brindarmos a este episódio, o que é que vocês mais registam desta conversa toda que aqui tivemos? Numa palavra. Não vale dizer nem queijo, nem presunto. O que eu senti, até porque é a primeira vez que estou, foi alguma cumplicidade em coisas que nos tocam. Cumplicidade, então. Sim, temas, de preocupações, de valores. A palavra que me veio à cabeça, o Rui já tinha usado há bocado, é gratidão. Porque acho que foi... E a amizade. Não é por causa de ti, mas eu... Não sei se vou tomar isso como eu juro. Não, Não, porque a tua é é também garantida. por causa de ti, obviamente, não é só por causa de ti. Desculpa, Já foi tão... Manda sempre o pecador ao tempo todo. mas é um bocado também que o Rui estava a dizer, este sentido de a gente sentar à mesa e temos uma conversa agradável, uma conversa interessante, uma conversa que nos leva aqui mais satisfeitos e mais... Tá bom. E ninguém disse Inspirado. que os recursos humanos são o ativo mais importante das organizações, que é aquelas É conversas. óbvio. Exato, não é? Exato. Ok, então olhem, um brinde E foi a interessante nós, porque foi só brinde a vocês. vós. Muito obrigado. obrigada. Obrigado pelo convite mais uma Era vez. essa, muito obrigado.